Você já se sentiu cansado, cansada? Aquele cansaço que dá dor no corpo, que você só pensa em dormir, passar um tempo. Às vezes é um cansaço físico, às vezes é um cansaço mental. Se você já passou por isso, eu acho que sim, você pode entender um pouco a pessoa de Deus. O profeta Malaquias usou a linguagem do cansaço para se referir a Deus com relação ao povo dele. Então, nosso texto de hoje, ele vai mostrar que Deus, às vezes, se cansa com o seu povo, ou do seu povo. Deus fica cansado da forma como o povo responde àquilo que ele é e àquilo que ele tem feito. Vamos ler o texto bíblico então. Malaquias, capítulo 2, versículo 17. E eu vou entrar no capítulo 3, indo até o versículo 5. Diz assim: Vocês estão cansando o Senhor com as suas palavras, e ainda perguntam: em que nós o cansamos? Nisto de dizerem: aqueles que fazem o mal, passa por bons aos olhos do Senhor, e é desses que ele se agrada. Ou, onde está o Deus da justiça? Eis que eu envio o meu mensageiro, que preparará o caminho diante de mim. De repente o Senhor, a quem vocês buscam, virá ao seu templo, e o mensageiro da aliança, a quem vocês desejam, eis que ele vem, diz o Senhor dos Exércitos. Mas quem poderá suportar o dia da sua vinda? E quem poderá subsistir quando ele aparecer? Porque ele é como o fogo do ourives e como o sabão dos lavandeiros. Ele se assentará como derretedor e purificador de prata. Purificará os filhos de Levi e os refinará como ouro e como prata. E eles trarão ao Senhor as ofertas justas. Então a oferta de Judá e de Jerusalém será agradável ao Senhor, como nos dias da antiguidade e como nos primeiros anos. Virei até vocês para juízo. Terei pressa em testemunhar contra os feiticeiros, contra os adúlteros, contra os que juram falsamente, contra os que oprimem os trabalhadores, as viúvas e os órfãos, torcem o direito dos estrangeiros e não me temem, diz o Senhor dos Exércitos. O cansaço geralmente está ligado à experiência humana, e o profeta usa uma linguagem humana para se referir a Deus, exatamente porque o profeta não está escrevendo para Deus, ele está escrevendo para a nossa compreensão, e aí nós entendemos muito bem sobre isso. Mas o que nos surpreende é pensar que Deus cansa, tem um cansaço parecido com o nosso. Mas a verdade é que o profeta Malaquias presenciou um período da história da nação de Israel em que Deus se cansou. Deus sentiu extremamente cansado. E você percebeu que eu li o versículo final ainda do capítulo 2, porque de fato o assunto faz parte do 3, e quem fez a nossa divisão não entendeu muito bem essa ligação, e ele poderia ter terminado o capítulo 2, do versículo 16, e o 17 ser o 1. Mas lembre-se que essa numeração, ela foi feita bem posterior às Escrituras, e essa numeração não é inspirada, mas ela simplesmente existe para facilitar a nossa leitura, a nossa caminhada aqui com as Escrituras, mas às vezes tem essas dificuldades. Mas de fato, essa segunda metade da profecia de Malaquias, que começou aqui com o versículo 17, vai falar de Deus vindo ao encontro do seu povo, que por sua vez tem abandonado a confiança em Deus, né? O povo está tendo queixas com relação a Deus. Eles estão tornando-se de forma religiosa cínicos, descarados com a pessoa de Deus e moralmente corruptos, como é dito aqui nos versículos finais da nossa leitura, do versículo 5, e a vinda de Deus, com a visita de Deus a esse povo, vai ser uma visita de juízo, vai ser uma visita de purificação,
o profeta usa a linguagem do ourives, do lavador ou de alguém que está usando o sabão para fazer a limpeza, para dizer que o juízo do Senhor virá, não somente em redenção e salvação, mas Deus vai vir manifestar aí o seu juízo. E o profeta nos traz essa informação de que Deus está cansado das palavras do povo, das acusações que o povo está fazendo. No livro do profeta Isaías, no capítulo 43, versículo 24, tem algo semelhante. Diz o texto que os pecados de Israel tinham cansado o Senhor. Diz ele: todos os que fazem o mal são bons. O povo nos dias de Malaquias estava fazendo. Eles estavam dizendo: onde está o Deus da justiça? Parece que quem não faz bem é que Deus se agrada. Então todas essas queixas, Deus se cansa quando o seu povo faz acusações contra ele. Essas acusações, no caso aqui, elas são abertas, foram externadas, mas muitas vezes o cristão também pode fazer certas acusações a Deus, mas nos seus pensamentos, no seu mundo pessoal. Mas ele já não tem tanta confiança no Senhor e ele desconfia. E essa mesma situação que essas pessoas estavam vivendo, é possível que a gente passe por isso, né? E eles estão fazendo acusações contra o Senhor, o próprio povo de Deus. E este povo, embora não tivesse participado da saída do Egito, que foi uma manifestação tremenda, mas essa nação, a maioria dessas pessoas nasceram na Babilônia, no cativeiro. E Deus fez um milagre em trazer de volta aquela nação e reconstruir a nação. E agora eles se mostram ingratos com Deus por tudo que ele tinha feito. Agora, qual é a motivação para fazer essa acusação? Por que eles estão acusando o Senhor? Porque eles estão enganados com relação à pessoa de Deus. Lembre-se que no primeiro capítulo, logo nos primeiros 5 versículos, quando nós lemos esse texto, eles estavam desconfiados do amor de Deus. Eles diziam: em quem nos tem amado? O Senhor não tem amado a nação. Eles estavam enganados com relação à pessoa de Deus. Um entendimento incorreto a respeito de Deus revela atitude ou atitudes igualmente incorretas em relação à pessoa de Deus. Não se esperava essa atitude. E sabe do que é que eles estão acusando a Deus? Eles estão dizendo: olha, Deus é passivo demais. As coisas estão acontecendo e Deus não faz nada. Eles estão perguntando: por que os homens ímpios estão prosperando? Por que os homens injustos estão sendo aparentemente abençoados? Ora, essa mensagem não é nova. Essa dúvida acompanha o homem desde a queda e vai até terminar. O Asaf, no Salmo 73, no versículo 17, ele diz que ficou olhando o ímpio e ele ficou inquieto, porque diz: como é que eles estão prosperando? Parece que a vida deles está cada vez melhor, tem saúde, é próspero, a família vai bem. Aí o salmista diz: olha, quase que eu escorreguei, mas quando eu fui ao templo do Senhor, eu contemplei o fim deles, eu entendi. Mas ele foi desafiado, porque na cabeça dele, as pessoas ímpias viviam muito bem, e ele que tinha decidido seguir o Senhor, estava vivendo dificuldades, né? Ele pergunta: por que prosperam os ímpios, Senhor? Quem nunca foi desafiado a pensar isso? Pessoas às vezes que você conhece, que não temem a Deus, que vivem de uma maneira corrupta, dissoluta, troca de carro todo ano, tem casa boa, a família parece tudo muito bem, faz viagens caras, né? E você fica pensando: eu aqui crente, servindo a Deus, querendo fazer a vontade de Deus, só luta, só dificuldades, enfrentando problemas de saúde, enfrentando isso, enfrentando aquilo. Por que prosperam os ímpios? Essa foi a dúvida. No livro do profeta Jeremias, no capítulo 12, verso 1, Jeremias pergunta: tu és justo, Senhor,
quando apresento uma causa diante de ti. Contudo, eu gostaria de discutir contigo sobre a tua justiça. Por que o caminho dos ímpios prospera? Por que todos os traidores vivem sem problemas? Jeremias 12:1. Senhor, o Jeremias está mais temente a Deus. Senhor, o Senhor é justo, eu não tenho dúvida disso. Mas eu queria conversar sobre essa justiça. Por que que o ímpio prospera? Por que que os traidores vivem sem problemas? No livro de Abacuque, capítulo 1, verso 2 a 4, Abacuque diz: até quando, Senhor, clamarei por socorro sem que tu ouças? Deus aparentemente passivo na mente. O livro do profeta Sofonias: o Senhor nada fará, nem bem, nem mal. Né? Então as pessoas, eles estão fazendo essa discussão aqui, o Senhor. Aqueles que fazem o mal passam por bons aos olhos de Deus. Olha a acusação. E é desses que ele se agrada. Senhor, onde é que está a sua justiça? Por que prosperam os ímpios? Você lida com esse dilema? Você lida com isso? Agora, isso se torna mais forte quando a gente não aprende a estar contente com o Senhor e com aquilo que Ele está fazendo. O contentamento com a pessoa de Deus e as obras de Deus acalma o nosso coração. Não significa que a gente entende, mas a gente descansa, porque sabe que Deus é justo, sabe que Deus é poderoso, e a gente pode descansar em confiança na pessoa dele. Geralmente, o homem tem dificuldade de conciliar a prosperidade do ímpio e as lutas que eventualmente um cristão tem que enfrentar. Essa é uma questão antiga, mas sabe, isso não é uma questão da razão, é uma questão de fé. Você não tente entender, talvez você não vai entender. Com a perspectiva humana, tentar entender Deus. É questão de fé, de você entender e aceitar aquilo que o Senhor tem estabelecido em sua palavra. Ele está dizendo, olha, a acusação é tão grave. Eles estão dizendo que Deus é parcial, certo? O camarada que é mau é que é bom aos olhos de Deus. Ele está dizendo que Deus se agrada desse tipo de pessoa, versículo 17. E eles estão questionando onde está a justiça de Deus. Ele está dizendo a impunidade, né? Porque qualquer pessoa que faz o mal e é visto como bom, e a gente conhece muito bem o nosso contexto brasileiro desse tipo de coisa, é impunidade. Corrupção, está dizendo, olha, desses é que ele se agrada. Né? Inativo, inoperante na providência. Onde está Deus? O Deus do juízo? A motivação para esse sentimento seja o que foi dito no capítulo 2, logo no início, da corrupção entre os sacerdotes. A liderança de Israel estava corrompida e Deus está insatisfeito, indignado na verdade, e Ele tem uma palavra dura de juízo para aquelas pessoas, uma palavra de maldição. E talvez isso motive essa postura que as pessoas estavam tendo aqui. Mas também pode ser pela aparente prosperidade dos povos vizinhos. A nossa nação em dificuldade, e os vizinhos que são tidos como pagãos não desfrutam disso aqui. Mas o grande problema é que eles queriam que Deus agisse exatamente como eles desejavam. E esse é um problema humano, porque às vezes a gente quer que Deus se encaixe nos nossos planos, nas nossas perspectivas. Eu tenho uma perspectiva de justiça e eu quero que Deus se encaixe dentro dessa perspectiva. Eu tenho uma perspectiva do que Deus deve fazer e eu quero que Ele se encaixe dentro dessa perspectiva. Como Deus não encaixa naquilo que eu penso, naquilo que eu quero, e aí eu fico ressentido e fazendo juízo errado a respeito de Deus. Ficamos desapontados, porque Deus não atende aquilo que nós desejamos, da forma como nós desejamos, no tempo que nós desejamos.
Esquecemos que Deus é soberano, Deus tem os teus desígnios, Deus tem os teus planos, e Ele age segundo a própria pessoa dele. E não necessariamente segundo as nossas perspectivas. E eles estão, isso aqui é arriscado. Ó. Onde está, ó Deus da justiça? Né? Esse pedido aqui, pedir a Deus que revele a justiça, eles estavam pedindo o juízo de Deus. Eles estão tão cheios de si, eles acham que eles estão tão bem, que podem se submeter ao juízo de Deus, mas na verdade, eles não resistiriam disso. Deus se cansa quando o seu povo, sem entendimento, na ignorância a respeito dele e das obras dele, faz acusações contra Deus. Pense, considere muito bem antes de emitir juízos a respeito do Senhor. Provavelmente, a sua falta de compreensão do que está acontecendo com você seja muito mais resultado da sua ignorância do que a inoperância do Senhor. É muito mais fruto da nossa limitação do que a falta de ação de Deus. Deus se cansa quando nós fazemos esse tipo de julgamento. Deus se cansa também quando Ele tem que se defender diante do povo, do seu povo. Deus não precisa de defesa. Deus não precisa de um advogado de defesa. Ele é Deus. Mas agora, a partir do versículo 1 até o versículo 5, o profeta vai descrever Deus, o juízo de Deus, a resposta de Deus a essa acusação que eles estavam fazendo. Deus, cansado dessas acusações, o eterno Deus, né, que se cansa pelo pecado do povo, como nós já mencionamos Isaías, pela incredulidade do povo, além do fato de que essas acusações eram falsas. Aí o Senhor vai dizer, olha, eu vou julgar, o meu juízo virá, mas virá conforme a minha vontade, conforme o meu tempo, conforme os meus desígnios. O versículo 1 é exatamente isso. Poderia parecer para aquelas nações que os impérios, os grandes impérios que existiam, que estavam existindo naquela época, pareciam que eram os controladores do mundo, ou que o mundo estava sem controle. Mas Deus vai se revelar como sendo que Ele está no trono, né? Ele controla todas as coisas, todos os reinos estão sujeitos ao Senhor. O juízo dele vai vir inesperadamente, né? O Senhor virá repentinamente no seu templo, como diz ainda o versículo 1. Foi assim com Herodes, no capítulo 2 de Mateus, versículo 1 a 11, quando o Senhor Jesus nasceu, momento inesperado. Os magos do Oriente chegaram perguntando onde está o rei dos judeus. Herodes não sabia do que estava acontecendo. E aquilo trouxe muita perturbação e ele disse, vou eliminar. Mas veio de maneira inesperada. A vinda de Jesus, a segunda vinda de Jesus será, a segunda parte será como nos dias de Noé. Ninguém vai estar esperando e vai ser um momento de juízo. A primeira vinda do Senhor, ela já foi uma surpresa pela forma como ele veio, como uma criança indefesa, um bebê. Mas a segunda vinda do Senhor, quando ele pisar na terra, em poder e glória, será contemplado e ele virá mais uma vez em juízo. O Senhor virá oportunamente, o Senhor vai enviar o seu mensageiro. Aqui uma profecia de João Batista que foi cumprida no Novo Testamento. E qual foi a tarefa de João Batista? Foi preparar o caminho do Messias. E o dia do Senhor começou com a vinda de Jesus. E esse dia vai ser concluído quando Jesus pisar novamente nesse mundo aqui e estabelecer de fato o seu reino, né? João Batista veio meio que para tirar a sujeira da estrada, para limpar o terreno. A pregação dele foi dura, trazendo
chamando ao arrependimento, para tentando arrumar a casa de Israel para a vinda do Messias. Mas ele foi rejeitado. Né? Mas o Senhor Jesus voltará, conforme Apocalipse capítulo 19, não mais como um bebê, mas trazendo na sua perna escrito Senhor dos Senhores, o Rei dos Reis. Não mais como um bebê indefeso, mas com o Senhor absoluto. Deus virá majestosamente, o versículo 2. Quem poderá suportar o dia da sua vinda? Quem poderá subsistir quando ele aparecer? Porque ele é como o fogo do ourives e como o sabão dos lavadeiros. Né? Malaquias não era machista, porque não está aqui lavadeira. Não é não? Mas a ideia do sabão e do fogo para purificar. Juízo majestoso trazendo pureza. Do versículo 2 até o versículo 4 vai falar de restauração, a ideia de fogo, a ideia do sabão, né, usado aqui com potássio. Os antigos usavam cinzas para fazer o sabão e etc. Mas tudo ilustrando a ideia de que o juízo do Senhor vai promover pureza aqui. O versículo 5: virei até vocês para juízo, terei pressa em testemunhar contra os feiticeiros. Vai começar com os feiticeiros, com os adúlteros. Não é? A Bíblia não trata adultério como relações casuais, continua sendo adultério. O Código Penal Civil, como é que é aí, Fábio? Tirou a expressão adultério, mas a Bíblia continua tratando de relação sexual fora do casamento como sendo adultério. Deus vai julgar, lidar com essas questões. Os que juram falsamente, né, enganam os homens, mas não enganam o Senhor, vão prestar conta. Quem oprime os trabalhadores, né, quem usa do poder, da força para oprimir as pessoas que trabalham. O direito das viúvas, o direito dos estrangeiros, dos órfãos, vai ter tudo isso, vai haver julgamento. Essas pessoas não me temem, diz o Senhor. Né? Então você percebe que toda essa situação de cansaço causado no Senhor, ela começa com a falta de temor da pessoa do Senhor. Né? Essas pessoas colocaram Deus no banco dos réus porque elas não temiam mais ao Senhor. Os acusadores de Deus abandonaram o temor do Senhor. E quando você abandona, se distancia do temor do Senhor, para você chegar a essas conclusões, não precisa muito. Porque Provérbios diz que o temor é o princípio da sabedoria. O temor a Deus é o princípio da vida sábia. Quem não teme a Deus não vive de maneira sábia. Né? Então, o segredo para você não se cansar ao Senhor com acusações infundadas e nem ter que Deus se explicar para você, é você temer ao Senhor. Porque se você perder o temor do Senhor, você vai perder o seu referencial maior e você vai se corromper. Não vai ser só em palavras, só um discurso, mas você vai se corromper, toda a sua vida se corromperá. O temor do Senhor, o reconhecimento de quem Ele é e do que Ele tem feito, traz para você o equilíbrio em lidar com a pessoa do Senhor. O Senhor virá. Ele veio uma vez, Messias prometido, para executar o plano da redenção, ressuscitou e voltou aos céus. E voltará outra vez. Voltará para reunir a sua igreja nos ares e depois de 7 anos pisará a terra, destruirá o anticristo e os seus aliados e estabelecerá
um reino terreno. Essa segunda vinda de Jesus será uma vinda de juízo. Mas ele virá. Estamos prontos para encontrá-lo? Estamos preparados para encontrar o Senhor Jesus? 1 João 3, 1, 2 e 3, João diz, olha, nós temos essa esperança de estar com Cristo. Aquele que tem nele essa esperança deve purificar-se a si mesmo como ele é puro. Viva uma vida que se identifica com os valores do Senhor Jesus. E fazendo isso, você está se preparando para encontrar com Ele. Alimente a sua mente com essa verdade, que Jesus Cristo vai voltar e você, se você está em Cristo, você vai encontrar com Ele. Não pense que esse mundo é a sua casa. Não pense que aqui você vai viver para sempre aqui. Que aqui é o lugar melhor para você. Alimente a sua mente com a verdade que Jesus Cristo vai voltar. Nem tudo você encontrará explicações racionais, mas você precisará de fé. Você precisa acreditar que o Senhor tem um plano para você. Que você precisa acreditar que a injustiça que você vê hoje, ela é temporária. E haverá um momento da história em que Jesus vai acertar as contas com as pessoas, acertar as contas com o mundo. Confie e descanse na justiça de Deus, para que você não precise levantar um questionamento infundado como as pessoas fizeram. Aqueles que fazem o mal passam por bons aos olhos do Senhor. E é desses que Ele se agrada. Isso não combina com o Deus revelado das Escrituras. Se agradar de quem faz o mal, de ter prazer em quem faz o mal. Não. Deus é justo. Talvez você esteja passando por alguma injustiça na sua perspectiva. Talvez você esteja enfrentando um problema de saúde, algumas questões, e você fica perguntando, meu Deus, tenho procurado ser fiel, fazer a tua vontade, e eu tenho encontrado tantas lutas, e as pessoas que não temem ao Senhor, que desprezam o seu nome, parecem viver muito bem, né? Confie no plano do Senhor. Confie na justiça de Deus. A nossa limitação não permite que a gente enxergue o todo. A gente só consegue ver parte. E muito pouco. E muito superficial. Confie que Deus está no controle. Que nada acontecerá com você sem que Ele permita. Deus está no trono. Deus reina. O mundo não está desordenado. Essa desordem, ela é aparente. Ela é aparente. Renove o seu temor ao Senhor. E isso vai criar a base para você ter uma perspectiva correta a respeito dele. Novamente, nem tudo será explicado, mas você vive pela fé. Eu sei que o meu Redentor vive. Jó disse isso quando estava passando por turbulências na vida. No final, ele diz, olha, bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Mas por que homem reto, íntegro, passa por toda essa situação? Deus é soberano. Deus tem os desígnios dele. Se acalme diante do Senhor. Não pense que ter explicação para tudo vai trazer paz ao seu coração. O que vai trazer a paz genuína é você confiar absolutamente na pessoa e no plano do Senhor. Deus se cansou desse povo por conta dessas queixas infundadas. Que o mesmo não aconteça conosco. Que o Senhor não se canse das nossas queixas infundadas, das nossas queixas ignorantes, até mesmo das nossas acusações a respeito da pessoa dele e do plano dele. Tema o Senhor, temam a Deus, e você vai conseguir lidar com essas questões de uma maneira mais tranquila. Talvez não terá explicações, todas as explicações, mas pela fé você pode confiar
que aquele que começou boa obra vai concluir. E ninguém, nada, vai frustrar o plano que ele tem para você. Para você. Para você. Para você.